O Evangelho de hoje nos ensina que a verdadeira fé se manifesta no amor concreto ao próximo. Por isso, Jesus revela que o critério do julgamento final não será baseado em palavras ou até mesmo rituais, mas nas ações de compaixão e serviço. Então, a grande surpresa deste texto de hoje está no fato de que Cristo se identifica com os necessitados, principalmente ao alimentar o faminto, vestir o nu, visitar o doente. Assim nós estamos servindo ao próprio Deus. O que há de novo aqui não é apenas um chamado à caridade, mas uma revelação sobre como enxergamos o próximo. Muitos esperam encontrar Jesus apenas na oração, mas ele se manifesta no sofrimento dos pequenos. Então o Evangelho de hoje nos desafia a sair da indiferença, a assumir a responsabilidade de amar ativamente. Nossa salvação depende da nossa resposta a esse chamado, pois ignorar os necessitados é rejeitar o próprio Cristo. E claro, antes de mais nada, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário, aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E o Evangelho de hoje para esta segunda-feira, dia 10 de março de 2025, é o Evangelho de Mateus, o capítulo é o 25, versículos do 31 ao 46. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então, o rei dirá aos que tiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome, me deste de comer. Eu estava com sede, me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebeste em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizeste isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome, e não me destes de comer. Eu estava com sede, e não me destes de beber. Eu era estrangeiro, e não me recebeste em casa. Eu estava nu, e não me vestistes. Eu estava doente na prisão, e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e te servimos? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Queridos, no Evangelho de hoje, Jesus nos apresenta uma das imagens mais impactantes de toda a Escritura, podemos dizer assim: o juízo final. E essa cena não é apenas uma visão distante do fim dos tempos, é um alerta, sim, sobre o que realmente importa na vida cristã. Neste relato, Cristo se apresenta como rei, juiz, separando as pessoas, assim como um pastor separa as ovelhas dos cabritos. E o critério do julgamento, queridos, não é a quantidade de orações feitas, nem o conhecimento teológico, até mesmo o rigor moralista, mas sim o amor concreto demonstrado ao próximo. O próprio Jesus se identifica com os pobres, os famintos, os estrangeiros, os doentes, os presos. Tudo isso afirmando que aquilo que fizemos, ou até mesmo deixamos de fazer, por essas pessoas, é a Ele que fazemos ou negamos. Agora, queridos, este evangelho ele se encaixa perfeitamente no contexto da Quaresma, não é mesmo? Tempo de conversão e reflexão. Durante esse período, nós somos chamados a rever nossas atitudes, não é mesmo? Não apenas no sentido de evitar o pecado, mas principalmente no compromisso com o bem. E a Quaresma nos lembra que a santidade não é apenas uma questão de práticas devocionais, mas um chamado ao amor encarnado em gestos concretos. Por isso, Jesus nos ensina que o amor não é um sentimento vago ou até mesmo abstrato, mas uma ação prática, que se manifesta no cuidado com os mais necessitados, principalmente. Então, este evangelho de hoje nos desafia a reavaliar nossa fé. Será que estamos vivendo de acordo com os valores do reino ou apenas praticamos um cristianismo teórico e superficial? É sobre tudo isso, queridos, que quero ainda detalhar, quero ir mais a fundo. Mas antes, vamos contextualizar este evangelho, como sempre. Este trecho, queridos, de Mateus, ele está inserido no chamado discurso escatológico, onde Jesus fala sobre os sinais dos tempos, o fim da história humana. No capítulo anterior, Jesus alertou sobre a vigilância, a fidelidade. Agora, nesta passagem de hoje, revela o critério pelo qual seremos julgados. A imagem do Filho do Homem vindo em sua glória está profundamente enraizada lá no Antigo Testamento, especialmente lá no livro de Daniel, onde o Messias é apresentado como aquele que recebe autoridade sobre todas as nações. Então Jesus subverte a ideia tradicional do juiz todo-poderoso, associando sua realeza não à força, mas à compaixão. É por isso que a grande surpresa deste evangelho é que o próprio Deus se esconde na figura dos mais necessitados, dos desprezados, daqueles que o mundo não valoriza. E é por isso, queridos, que o evangelho de hoje nos traz muitas lições. Primeiro, é sobre a salvação que se dá no encontro com o outro. O critério estabelecido por Jesus para separar os justos dos condenados é radicalmente diferente da mentalidade humana. Ele não pergunta sobre conhecimento doutrinal, cumprimento de ritos ou qualquer tipo de formalidade religiosa. O critério do julgamento é o amor vivido no dia a dia. E claro, queridos, muitas vezes nos preocupamos mais com questões secundárias da fé e nos esquecemos do essencial, não é mesmo? Quantas vezes, por exemplo, fechamos os olhos para a miséria ao nosso redor, em volta de nós, justificando nossa indiferença com desculpas como não posso ajudar todo mundo, ou até mesmo as pessoas deveriam se esforçar mais. É por isso que o evangelho de hoje deixa claro: não há como amar a Deus sem amar o próximo. Outra lição é o perigo da indiferença. O que chama atenção no diálogo entre Jesus e os condenados não é a maldade explícita, mas a omissão. Eles não negaram ajuda por ódio ou malícia, mas simplesmente porque estavam cegos para a presença de Cristo no outro. Esse é um alerta muito sério para nós.
Muitas vezes não fazemos o mal diretamente, mas nossa omissão pode ser tão grave quanto um pecado ativo. Por exemplo, na sociedade atual, a indiferença se tornou um problema generalizado, não é mesmo? O individualismo. Esse individualismo nos ensina a cuidar apenas dos nossos próprios interesses, deixando os outros à própria sorte. E a cultura, então, do descarte, tão denunciada nos dias de hoje, nos faz ignorar os idosos, os doentes, os esquecidos, os pobres, os marginalizados. No entanto, esse evangelho nos ensina que a indiferença não é neutra. Ela tem consequências eternas. E a outra lição, queridos, é que Cristo está no irmão necessitado. Jesus se identifica diretamente com os mais fracos. Foi a mim que o fizestes. Esse ensinamento quebra, então, toda a lógica humana, então nos faz repensar o modo como tratamos os outros. Na prática, significa que cada vez que ajudamos alguém em necessidade, estamos tocando o próprio Cristo. E o contrário também é verdade. Cada vez que desprezamos alguém, estamos desprezando o próprio Deus. O cristianismo, então, não é uma religião de conceitos abstratos, mas uma experiência concreta de amor. Deus se faz presente no irmão que sofre. E nossa resposta a esse sofrimento é o que define nosso destino eterno. Agora, queridos, o que tudo isso significa para nós hoje? E se Jesus voltasse hoje e nos julgasse com base neste evangelho, como estaríamos? Quantas vezes ignoramos os necessitados que cruzaram o nosso caminho? Quantas vezes nos acomodamos em uma fé superficial, preocupados apenas com as nossas próprias necessidades espirituais, enquanto o mundo grita por justiça e compaixão? O desafio, então, deste evangelho é viver uma fé encarnada que se traduz em gestos concretos. Porque o verdadeiro cristão não se contenta com palavras bonitas ou até mesmo sentimentos vagos, ele age. Isso pode significar, queridos, algo tão simples como visitar alguém doente, ajudar um desconhecido, oferecer também uma palavra de conforto a quem sofre. A Quaresma é isso, nos convida a sair da inércia e então redescobrir o verdadeiro sentido do cristianismo. Um caminho de amor, de serviço, de entrega. Não basta frequentar a igreja ou rezar muito se nossas atitudes não refletem o Evangelho. O critério do juízo final não será a quantidade de missas assistidas, de cultos assistidos, de orações feitas, mas a quantidade do nosso amor. Por isso, o Evangelho de hoje nos coloca diante de uma escolha. Seremos ovelhas ou cabritos? Justos ou condenados? Esse não é um destino predeterminado, mas o resultado das escolhas diárias que fazemos. Que esta Quaresma, então, seja um tempo de mudança verdadeira e que possamos abrir os olhos para a presença de Cristo nos que sofrem e responder a esse chamado com generosidade e muito amor. Amém? E hoje, se for possível, coloque logo abaixo nos comentários esta poderosíssima frase e coloque em prática, que não seja apenas palavras, mas que seja gestos concretos de amor, de solidariedade, de atitude. Senhor, eu possa sempre fazer a Tua vontade. Também digite o seu primeiro nome, amém? Saberei que você me acompanhou até este momento e que participou deste nosso encontro tão especial. Ó Senhor Jesus, Rei da Glória, diante da Tua palavra, nosso coração estremece e hoje nos convidas a olhar para além de nós mesmos, a enxergar-Te no rosto dos necessitados, a amar não apenas com palavras, mas com gestos concretos.
Quantas vezes, Senhor, passamos indiferentes diante da dor do outro? Quantas vezes priorizamos nossa comodidade, ignorando aquele que estava por socorro, que clamava por socorro? Por isso, Senhor, perdoa-nos. Perdoa nossa fraqueza, nossa omissão, nosso olhar distraído. Ajuda-nos a reconhecer-te no faminto que pede pão, no sedento que clama por água, no doente que aguarda um gesto de compaixão, no preso que anseia por misericórdia. Dá-nos, Senhor, um coração sensível, capaz de perceber a Tua presença, até mesmo nos pequenos e esquecidos. Que nossa fé não seja apenas de palavras, mas principalmente de ações. Que saibamos estender a mão, oferecer amor, ser instrumento da Tua graça no mundo, Senhor. Por isso, ensina-nos a viver o Evangelho no dia a dia, tudo para que, no último dia, possamos ouvir de Ti. Vinde, bendito de meu Pai. E não permitas que nos percamos na indiferença. Molda-nos segundo o Teu coração e faz de nós ovelhas do Teu rebanho. Servos fiéis do Teu reino. Amém. Queridos, eu tenho alguns recados especiais. O primeiro deles é que, na última semana, foram postados 2 vídeos diferentes lá no canal Reavivando História. Vídeos que fogem um pouco do que normalmente estavam sendo apresentados. Foram postados 2 músicas especiais dedicadas às mulheres. Se você não acompanhou o clipe, acompanhe. São 2 vídeos muito especiais. São 2 músicas especiais e profundas. Ouçam atentamente a letra. Uma letra profunda. Isso já é um spoiler. Vem aí uma grande novidade. Portanto, acompanhe esta pequena amostra. Espero que gostem. O que virá ainda será ainda mais profundo e transformador. Acompanhe esses 2 vídeos, já que foram postados lá no canal Reavivando Histórias. Se você não conhece, se você nunca acessou esse canal, ele é uma extensão aqui do canal Reviva. O link do canal está na descrição deste vídeo. O outro recado é que se você precisa de ajuda para vencer a ansiedade, se você sofre deste mal, desenvolveu um poderosíssimo guia chamado Evolare. E ele está nos últimos dias com valor promocional. Um guia digital onde você acessa aí pelo celular, pelo tablet, pelo computador, mais de 700 páginas, um conteúdo completo. Acompanhe. O link também do Evolare está na descrição deste vídeo. Não perca esta oportunidade se você precisa de ajuda para vencer a ansiedade. E claro, também no vídeo de hoje, não se esqueça, deixa o like, o gostei e se inscreva aqui também no canal se por acaso você ainda não é inscrito. Faça este evangelho chegar a mais e mais pessoas compartilhando. Assim, um grande abraço, que Deus te proteja, que Ele sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim Ele permitir. E tenha um ótimo e abençoado dia.